Graça e paz, irmãos. Você que estiver orando, continue orando. Essa igreja tem sido chamada para oração. Essa igreja tem sido convocada para um tempo de oração. Nós temos recebido ali pela internet, durante o culto, a gente tem recebido nos grupos de WhatsApp muitos pedidos de oração. Muitas coisas acontecendo. E o povo tem clamado a Deus, para que Deus seja misericordioso, para que Deus nos ajude e nos dê o seu favor. E eu te convido, nesse momento, a começar esse culto aqui. Eu sei que você já começou de manhã, mas eu falo esse momento aqui, para nós clamarmos ao Senhor em unidade como igreja. Você que acompanhou durante o dia, tem os seus pedidos para colocar, de pessoas que você conhece. Eu queria que você, nesse momento, colocasse alguém que não seja você mesmo nas suas orações, que você interceda por essas vidas agora. Que essa igreja se torne essa igreja que Deus quer. Uma igreja que ora, uma igreja que suplica. Uma igreja que está sendo forjada em meio às lutas, forjada em meio às provações, forjada por meio da oração e a ação do Espírito Santo. O Senhor Deus tem nos dado graça e nos respondido por muitas vezes. O Senhor tem nos dado graça e nos dado favor, e nós temos resposta por muitas vezes. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Nós devemos crer nisso. Independente da resposta que nós temos crido que o Senhor tem respondido. E Ele tem falado com essa igreja, Ele tem respondido à oração dessa igreja. Então vamos clamar ao Senhor. Pai soberano, Pai poderoso, eis-nos aqui, Senhor. Se o Senhor nos chamou, Deus, estamos aqui, ó Pai, nessa noite. Eis a Tua igreja aqui, o Teu povo reunido, ó Pai, nessa noite. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai. Há tantos pedidos, ó Deus, que são feitos, ó Pai. Há tantas pessoas, ó Deus, necessitando, Deus, da Tua ajuda, ó Pai, da Tua mão poderosa. Há situações, ó Deus, as quais, ó Deus, o homem já não tem mais o que fazer, ó Pai. E é nessa situação que nós clamamos o Teu santo nome, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que ainda que o homem possa fazer qualquer coisa, o Senhor também, ó Deus, muito mais pode fazer, ó Deus, muito mais perfeito, ó Deus, mais excelente. Mas é no momento, ó Deus, onde nós não temos mais para onde correr, Senhor. É no momento, ó Deus, onde nós não temos mais força, ó Pai, que nós suplicamos ao Senhor. Nós podemos, ó Deus, olhar para os montes, ó Deus, podemos olhar para exércitos, ó Deus. Mas o nosso socorro vem do Senhor, ó Deus, que fez os céus e a terra, ó Pai. O Senhor que lançou a primeira palavra sobre o vazio, ó Deus, e o que não existia passou a existir, ó Pai. É de Ti, ó Deus, que nós dependemos agora, ó Pai. Cada oração, cada pedido aqui colocado neste lugar, Senhor. Cada pessoa, Deus, que necessita nesse momento, ó Pai, que foi lançado o Seu nome, ó Deus, sobre um pedido agora, ó Pai. Em nome de Jesus, ouve, Senhor, o clamor da Tua igreja, ó Pai. Ouve, Senhor, o clamor da Tua igreja, ó Pai. Nós temos aqui tantos casos, ó Pai, que nós fôssemos citar aqui, Senhor. Realmente deveríamos fazer um culto só de oração, Senhor. Clamando ao Senhor, ó Deus. Clamando pela Tua mão poderosa. Senhor, nós pedimos a Ti, ó Pai, que nosso coração, ó Deus, seja quebrantado, Deus, em favor, Senhor, desses nomes, ó Pai. Senhor, coloque em nós o amor, Deus, pelas vidas que necessitam, ó Pai. Coloque em nós o amor, ó Deus, em oração, para que esses nomes, ó Deus, não saiam, Senhor, dos nossos lábios, não saiam das nossas orações. Deus, que sejamos uma igreja de intercessores, ó Pai, ainda que sejamos poucos, ó Deus, sejamos uma igreja de intercessores, ó Deus. Uma igreja levantada, Senhor, para interceder, Senhor, por esse povo, por esse bairro, por essa multidão, por esse país, ó Deus, por esse estado, ó Pai. Senhor, eis-nos aqui, transforma-nos, ó Deus, porque nós vamos precisar ser moldados pelo Senhor, Deus. Porque muitas vezes nossos joelhos, ó Deus, não aguentam, ó Pai, ficar, Senhor, prostrado diante de Ti. Muitas vezes nossa saúde, ó Deus, nos impede, Deus, de ficar prostrado diante do Senhor. Então, Senhor, ainda que sejamos, ó Deus, não possamos, ó Deus, ficar prostrados, ainda, Senhor, que nosso corpo não esteja prostrado diante de Ti. Colocamos diante de Ti que o nosso coração está prostrado diante de Ti, ó Pai. A nossa mente, Deus, prostrada diante da Tua voz, ó Pai. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, ó Pai. Faz em nós, ó Deus, faz sobre esta igreja, ó Deus. Se é, Senhor, pelo fogo que vamos ser forjados, ó Pai. Quantas vezes for necessário passarmos por ele, Senhor.
Então nos faça passar por ele, ó Deus, para que sejamos purificados pelas tuas mãos, ó Pai. A nós, ó Deus, não interessa, Senhor, o que nós queremos, ó Pai, mas sim o que o Senhor quer, ó Deus. Então faça, Deus, a tua vontade sobre nós. Mas nós pedimos, ó Deus, ser misericordioso, ser amoroso e bondoso como Tu és, ó Deus, de geração em geração, ó Pai. E ouve o clamor, Senhor, do Teu povo, ó Deus. Há enfermidades aqui, Senhor, incontáveis, ó Pai. Há enfermidades, ó Deus, nós não podemos nem dizer, Senhor, quantas, ó Pai, aqui no meio da Tua igreja. Fora aqueles, ó Deus, que têm olhado, Senhor, para esta igreja, que têm clamado a esta igreja, ó Deus, por milagres, ó Pai. Oh Deus, nós não temos milagres em nossas mãos, ó Pai, nós não podemos fazê-los, ó Pai, mas nós dependemos de Ti, Senhor, nós dependemos de Ti, somente de Ti, ó Pai. Toma essa igreja nas Tuas mãos, ó Pai, e usa esse povo, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Glorifica o Teu nome, Deus, sobre as curas, ó Pai, glorifica o Teu nome sobre os milagres, ó Pai. Libertação, ó Deus. Oh Deus, quantos estão ainda presos, ó Deus, às garras de Satanás, ó Pai, presos à condenação do pecado, amantes, ó Deus, dos prazeres deste mundo, ó Pai. Nós temos clamado ainda, Senhor, pelos filhos, ó Deus, dessa igreja, ó Deus. Oh Pai, quantos se perdem todos os dias, ó Pai, e quantos estão perdidos, ó Deus, há muito tempo, Senhor, longe de Ti, que um dia ouviram falar do Senhor, que um dia participaram de uma escola bíblica, mas hoje, ó Deus, atingiram, ó Deus, a idade adulta, ó Pai, estão afastados do Senhor. Faz, ó Deus, que com Tua palavra poderosa, Deus, incomode os corações daqueles que se afastaram, ó Pai, e aqueles que têm andado em caminhos tortuosos, incomoda-os, ó Deus, poderosamente com o Espírito Santo, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, venha com o Teu poder, Senhor, intervenha, Senhor, com o Teu poder, Deus, porque nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Transforma, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, para a honra e glória do Seu santo nome. Muda a nossa história, Senhor. Faz Teu nome conhecido no meio de nós, faz o Teu nome exaltado no meio de nós, ó Pai. Faz Teu nome glorificado por meio desta igreja, ó Pai. Não dessa denominação, mas por meio do povo que se reúne aqui, ó Pai, nessa noite. Por meio do povo que tem clamado Tua misericórdia aqui, ó Deus. Senhor, se é necessário arrependermos, ó Deus, então nos leva ao arrependimento. Abate o nosso orgulho, Senhor, abate os nossos corações, ó Deus, endurecidos, ó Pai. Rasga as nossas vidas, ó Deus, na Tua presença, ó Pai, por favor, pois nós precisamos, ó Deus, da Tua ajuda. Vem sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós, ó Pai. Vem, Espírito Santo, sobre esta igreja, Senhor. Vem, Senhor. Não há nada melhor, não há nada maior, nada se compara, és a nossa esperança. Tua presença, ó Deus, eu provei e vi o Teu doce amor, onde me torno livre e não há mais temor. Em Ti, ó Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o Teu fogo em mim. Tua glória, Deus, é o que anseio mais. Inunda-me com Tua presença, ó Deus. Com Tua presença, ó Deus. Não há nada melhor, não há nada maior, nada se compara, és a nossa esperança. Tua presença, ó Deus.
Eu provei e vi o teu doce amor, onde me torno livre e não há mais temor. Em ti, ó Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu fogo em mim. Tua glória, Deus, é o que anseio mais. Inunda-me com tua presença, ó Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu fogo em mim. Tua glória, Deus, é o que anseio mais. Inunda-me com tua presença, Deus. Com tua presença, ó Deus. Ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza da tua glória. Ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza da tua glória. Ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza da tua glória. Ajuda-me a sentir tua presença e contemplar a beleza da tua glória. Em ti, ó Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu fogo em mim. Tua glória, Deus, é o que anseio mais. Inunda-me com tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu fogo em mim. Tua glória, Deus, é o que anseio mais. Inunda-me com tua presença, Deus. Com tua presença, Deus. Com tua presença, Deus. Com tua presença, Deus. Glórias a ti, Senhor. Enche as nossas vidas, ó Deus, com a tua presença, Senhor. Enche o nosso ser, ó Deus, com a tua presença, Senhor. Toma este lugar, Deus. Toma os nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o Senhor Deus. Bendito seja o Senhor Deus. Louvado seja a tua presença, Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor.
sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Queremos te amar, Senhor. Queremos te amar, Senhor, mais e mais, Senhor. Confiar em ti e descansar em ti, Senhor. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ó Senhor, faz em nós então, Deus, de confiar e descansar no Senhor, ó Pai. O crer, ó Deus, poderosamente em Ti, Senhor. O crer, ó Deus, em Ti mais do que tudo, Senhor, mais do que em todas as coisas, ó Deus. Descansar no Senhor, ó Pai, sabendo que as coisas que vêm do Senhor são boas, perfeitas e agradáveis, ó Deus, porque assim é a Tua vontade, ó Deus. Ó Senhor, aquieta os nossos corações, ó Pai, para que confie no Senhor e não na nossa própria força, ó Pai. Que possamos viver, como diz a Tua palavra, Senhor, que uns confiam em carros, cavalos, ó Deus, tomam posse de armas, ó Deus, arcos, flechas, ó Deus,
lanças, ó Pai, escudos, e confiam nisso, ó Pai. Mas nós não, Senhor. Nós confiaremos no Senhor, ó Pai. Descansaremos no Senhor, ó Deus, até que o Senhor dê a resposta, ó Pai. Confiaremos em Ti, creremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo, ó Deus, que pensamos, ó Deus, do que queremos, ó Deus, e podemos fazer, ó Pai. O Senhor pode muito mais, ó Deus, muito mais vem das Tuas mãos, ó Deus. Oh Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração, Deus algum, ó Deus, sentiu, Pai, as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles, ó Deus, que o amam, que confiam, que creem no Senhor, que esperam em Ti, ó Deus. Sejamos nós aqui então nessa noite, ó Pai, a esperar e confiar no Senhor, ó Deus. Sejam as nossas vidas aqui, Senhor, pertencentes a Ti, ó Deus, completamente, Deus, dependentes do Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Queria chamar a irmã Maria. Vem cá, irmã Maria. Irmã Maria das Graças. Joga aqui embaixo aqui. Que a irmã Maria hoje, eu fui na casa dela orar cedo. Ela falou que tinha acordado. Poxa vida, irmã, esses oradores aparecem lá 8h30. O senhor ainda está dormindo, que vergonha. Olha para você ver, gente. Poxa, irmã Maria, eu não sabia. Mais uma na nossa lista negra do... Glória a Deus. Irmã Maria me contou um negócio aqui muito especial hoje. Nós amamos muito essa irmãzinha aqui. Ela passou por uma luta muito grande. Nós chamamos a igreja para orar por ela, né, irmã? O médico, quando examinou a irmã, falou, não é bom. Foi isso ou não foi, irmã? A notícia não é boa, mas eu quero um outro exame. Nós começamos a orar. Começamos a orar aqui numa escola bíblica, né? Depois chamamos a igreja para orar. E a senhora conta o que aconteceu, irmã? Aí, irmão, eu comecei a pedir oração para os irmãos, para os meus filhos que são evangélicos também. Pedia para todo mundo orar para mim, que eu não aguentava de dor. Tinha dia que eu vinha para a igreja chorando, voltava para trás chorando, não aguentava de dor. Aí o médico pegou e falou para mim, ó, vamos lhe mandar para o especialista, porque está arriscado da senhora estar com câncer. Aí, mas eu fiquei triste, mas não desisti. Todo dia orando, todo dia pedindo a Deus. Demorou muito para fazer os exames, desde antes do Natal. Aí eu pedi para a irmã Ju. Falei, irmã Ju, eu não estou aguentando mais. Ela falou, irmã Maria, eu vou ter uma conversa com o doutor Moscone amanhã, e vou ver se ele tira a ficha sua da fila. Quando passou 2 dias, a secretaria ligou para mim. Falou para mim, vem buscar os papéis seus que está liberado para a senhora passar com o médico. Ainda demorou mais uns 3, 4 dias para mim fazer um exame. Fiz um exame e saí de lá chorando, mas chorando de alegria, irmãos. O médico falou para mim que eu não tenho nada, eu não tenho uma ferida, não tenho nada, que por dentro meu organismo está limpinho. Então eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus e depois os irmãos que oraram para mim. Porque com a força dos irmãos, a força de oração e Deus no caminho, graças a Deus eu não tenho nada. Acabou a dor, acabou tudo. Graças a Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado, viu? Glória a Deus. Essa irmãzinha aqui, eu achei ela num ponto de ônibus. Isso há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, ela estava num ponto de ônibus. Hoje eu mostrei para o pastor Gé, lá na Rua Biotito. Aí eu conversei um pouquinho com ela, ela falou, eu era de uma igreja, mas esqueceram de vir buscar eu aqui, acho que eles não estão querendo vir buscar. Eu falei, vamos na nossa lá. Até hoje essa irmãzinha está aqui, olha que bênção. Até hoje. Glória a Deus. Nós não esquecemos da senhora. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17.
Nós temos convocado a igreja para a importância da oração. Nós temos convocado a igreja porque, principalmente esse mês de abril, nós temos dado uma importância muito grande a orar pelos filhos, né, interceder pelos filhos. E nós temos notado que Deus tem enviado respostas de oração. Não merecemos, mas Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele tem enviado. E esse texto, né, ontem eu fui bastante tocado com uma situação que aconteceu lá com a irmã Leone, e na hora eu liguei para, eu acho que foi com a pastora Joel, pastor Gerson, falei, poxa vida, cadê minha fé? Sumiu toda, né? E às vezes acontece isso mesmo, né? Eu falei que se fosse ontem eu não podia pregar não, que eu não estava crendo, né? Não é que eu não estava crendo, eu sei que Deus pode fazer, mas eu achava que Ele não iria fazer, né? Eu achei que ontem a gente perdia a nossa irmã Leone, mas Deus ainda permitiu que ela ficasse mais entre nós. E agora nós estamos orando para Deus restaurar o pulmão dela, né? Agora, irmãos, note bem, ontem eu mandei uma mensagem para a igreja, de madrugada, que Deus me mostrou. A irmã Leone, de qualquer jeito, ela vai viver um milagre. De qualquer jeito, ela vai viver um milagre. Deus pode restaurar o pulmãozinho dela e permitir que ela fique aqui com a gente testemunhando. Ou então Deus pode abrir as portas da mansão celestial e convidá-la para dentro da mansão celestial. Então, nós não ficaremos sem um milagre, para a glória do Senhor. Não ficaremos sem um milagre, de qualquer maneira haverá um milagre. Isso tem confortado o meu coração, e esse texto hoje veio na minha vida, desde ontem eu comecei a trabalhar no meu coração, porque de vez em quando a gente prega sobre uma coisa, mas não consegue viver aquilo que a gente prega, né? Ontem eu estava assim, mas eu sei que vocês já passaram por momentos assim também, e hoje a minha esperança está de volta, a minha fé está alicerçada na rocha, e eu queria ler Lucas 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor Deus, como somos pequenos na tua presença, Senhor Deus, o Senhor tem sido um Deus generoso, amoroso, um Deus de graça, de misericórdia. Nós entramos num texto, Senhor Deus, onde um homem que era totalmente à parte da sociedade judaica, Senhor Deus, ele recebe do Senhor a cura, mas ele apenas não recebe a cura, ele volta, Senhor Deus, ele volta e se prostra diante do Senhor, e glorifica o nome do Senhor, e te adora, Senhor Deus, e te adora de uma maneira que nós, na maioria das vezes, nós não temos conseguido te adorar, Senhor Deus, e ele mostra um coração grato ao Senhor. E este homem era um homem excluído, Senhor Deus, era um homem que muitas vezes nós olhamos lá fora na nossa sociedade e dizemos: não há esperança para essa pessoa, ele não merece a salvação, mas bem sabemos nós que nós também não merecemos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Senhor Deus. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, coloca, Senhor Deus, a fé no nosso coração como desse homem, Senhor Deus, que ela não só produziu a cura através da palavra de Cristo Jesus, mas ela produziu salvação, Senhor Deus.
Senhor Deus, a salvação é melhor do que a cura física, Senhor Deus, porque ela é por toda a eternidade, e a cura física desses 9 leprosos foram só para essa vida, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, consolida a nossa fé, ministra nos nossos corações e fortalece-nos nas caminhadas, Senhor Deus. Tu és o Deus suficiente, poderoso, santo, reto. Não há nada, Senhor Deus, que nós possamos fazer para melhorar o sacrifício de Jesus na cruz. Ele é perfeito, Senhor Deus. Senhor Deus, Ele é suficiente, Senhor Deus. Ele é suficiente para salvar, Senhor Deus, todas as pessoas que já existiram e que existirão na face dessa terra. O sangue precioso é suficiente. Nós saberemos que nem todos serão salvos. Aliás, a Bíblia diz que poucos, Senhor Deus. Em algumas outras passagens ela diz muitos, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus, faz um milagre, Senhor Deus. Faz um milagre que só o Senhor pode fazer. Amém. Meus irmãos, eu creio que pode servir para você, mas eu fui edificado nessa palavra essa noite, essa tarde, ontem, porque muitas vezes o meu coração não é grato a Deus, e eu coloquei o tema hoje de gratidão a Deus. Nós temos o hábito de murmurar por todas as coisas, pelas mais simples e pelas mais complexas. Nós temos muito mais o hábito de murmurar do que agradecer e glorificar ao Senhor. Nós podemos estar vivendo um momento de luta e logo vem um refrigério do Senhor e nós esquecemos de nos prostrar diante dEle e ser gratos a Ele. Meus irmãos, nós temos exigido tanto, nós temos pedido tantas coisas para o Senhor, mas nós não temos investido na gratidão ao Senhor. Meus irmãos, se nós não recebêssemos nenhuma bênção, nada nessa terra, se nós fôssemos condenados à morte por servir a Cristo, isso não deveria ser para nós motivo de louvor, motivo de adoração. Se os nossos queridos, como a minha mãe hoje que está numa UTI, se o Senhor resolver não curá-la, haverá motivos para nós glorificarmos Ele, louvar o nome do Senhor em toda e qualquer circunstância. E nós muitas vezes não temos percebido que homens e mulheres que realmente temem a Deus, que têm um coração, um novo nascimento em Cristo Jesus, eles têm muito mais para adorar e agradecer do que para pedir. Então eu queria chamar a sua atenção com muito amor, não quero humilhar ninguém aqui. Eu queria que essa palavra tivesse um efeito igual ou melhor que houve no meu coração, ou maior, vamos dizer assim, para que você fosse edificado. A primeira coisa que eu noto nesse texto é que Jesus quebra expectativas dos judeus. Primeira coisa, olha o que diz aqui: de caminho para Jerusalém passava pelo meio de Samaria. Samaria era um terreno, um território onde existia um povo que era misturado, um povo que, segundo a religião judaica, eles não podiam nem entrar no templo de adoração, eles não tinham, aliás, eles tinham ódio, aversão pelo povo, uns contra os outros. Os samaritanos também não gostavam dos judeus. Jesus, ele já vem e já quebra isso tudo. Os judeus esperavam um rei para libertar dos romanos, mas não para quebrar o ódio, não para quebrar a acepção de pessoas, não para quebrar aqueles rituais vazios que eram cheios de normas, mas não havia amor, não havia o desejo de glorificar Deus através das suas ações. E Jesus veio para confundir os sábios, diz a palavra do Senhor. Entre judeus e samaritanos é um negócio tão doido, que o ódio era alimentado. E Jesus veio e quebrou, ele fez diferente. Ele se aproximou tanto de judeus como de samaritanos. Aquela mulher na beira da fonte em Samaria, João capítulo 4, Jesus se aproxima dela e pede água a ela. Ela disse: se o senhor soubesse com quem o senhor está falando, o senhor não pedia. Ele falou: se você soubesse com quem você está falando, você pediria água, e eu te daria uma água
que duraria pela eternidade. Então ele não olhou para as pessoas e falou: não, esse aqui é dessa raça, eu não quero, esse aqui é dessa outra, eu não quero. Ele foi e quebrou. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas dessa maneira. Ele está com um cachimbo de crack, ele está na beira de uma ponte, debaixo de uma ponte morando. Esse, olha, já cansei, não vou orar mais por ele, porque ele não vai ser salvo. Quem te garante isso? Há um Jesus que pode converter esse usuário de crack. Há um Jesus que pode consertar essa vida. Aliás, ele pode quebrar esse vaso e fazer um vaso novo. Ele pode transformar esse coração de maneira que esse ex-transformado, né? Ex-usuário de crack, agora é um adorador do mesmo Deus que nós entramos aqui para adorar essa noite. Meus irmãos, nós precisamos ter a esperança. Essa esperança tem que estar viva nos nossos corações. Nós não podemos deixar essa acepção de pessoas, eu acho que esse não tem jeito, eu acho que aquele. Ore, fale de Jesus, viva Jesus perto das pessoas. Quem sabe elas serão tocadas pelo poder do Espírito Santo e serão transformadas da mesma maneira que você foi. Meus irmãos, ele não só entra em Samaria, mas diz a palavra, ao entrar numa aldeia de samaritanos, ao entrar nessa aldeia, ele passa num local onde ficavam só leprosos, e os leprosos aqui, eles não poderiam voltar nunca mais às suas casas, às suas famílias, à sua vida normal. Interessante que os judeus não aceitavam isso. Eles queriam matar Jesus, porque Jesus quebrava protocolos. Jesus, ele era diferente. Ele olhava as pessoas e amava as pessoas. E nós, muitas vezes, nós fazemos igual, quando eu era pequeno, né? Bem me quer, mal me quer, nós vamos tirando, né? Nós vamos escolhendo, eu vou conviver mais com esse, porque esse aqui não me dá trabalho. Eu vou escolher, esse aqui não, esse aqui gosta do que eu gosto, então eu vou ficar juntinho. Não é assim que funcionam as coisas. Nós somos seletivos. Jesus não, ele veio para todos os povos, ele veio para todos, e nós precisamos entender que os nossos filhos podem ser alcançados por Cristo Jesus. Por isso nós estamos reunidos aqui, orando pelos filhos, talvez filhos que hoje estejam presos, excluídos da sociedade, por uso de drogas, ou por uso de qualquer outra substância. Eles podem ser salvos por Cristo Jesus, e nós precisamos crer com todo o nosso coração que o mesmo Cristo que nos mudou pela sua infinita misericórdia e graça pode mudá-los no nome de Jesus. A segunda coisa que eu aprendo aqui, eu até chamei de oração da dor. Hoje eu comentava aqui com Israel que Deus tem feito essa igreja orar, né, irmão? E o Israel falou: olha, Deus tem feito orar, mesmo na dor Deus tem feito orar, porque um está em um diagnóstico de uma coisa, outro tem uma suspeita de outra, outro está com problema com o filho, outro está com problema no casamento. Então tem vindo aqui, muitas vezes vem em solidariedade. Ontem parece que houve uma convocação aqui da igreja, e vieram aqui orar pela irmã Leônia ali, que passava um momento muito difícil da sua vida. Então veio um povo aqui, para buscar, mas veio com a dor, não foi verdade ou não? Veio para falar para o Senhor, alivia a dor da nossa irmã. Meus irmãos, olha o que eles disseram aqui, versículo 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, eles não podiam chegar perto de uma pessoa saudável. Diz que alguns tinham até sinos amarrados no seu pescoço, e outros tinham que gritar: sou leproso, sou leproso. Isso são coisas que falam que era assim, eu não sei, mas vamos considerar que eram realmente assim. E esses homens leprosos não poderiam chegar perto de Jesus, ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, olha a oração da dor: Jesus, mestre, compadece-nos de nós. Meus irmãos, não havia esperança no coração desses 10 homens. Eles estavam fadados a morrer fora da convivência dos seus queridos familiares. Eles não poderiam mais retornar à convivência com seus amigos. Eles não poderiam mais fazer o que um homem faz, que é trabalhar, buscar o sustento da sua casa. Eles tinham que ficar ali e esperar a morte, a deterioração do seu corpo, ir arrancando os pedaços.
Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles respeitaram e gritaram. Interessante. Será que a igreja crê hoje como esses homens creram aquele dia? Será que se nós crêssemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, as nossas reuniões de orações seriam tão pouco frequentadas? Será que nós crêssemos que esse Jesus pode hoje transformar um casamento, transformar a vida de um filho, de uma filha, transformar a situação de um homem, de uma mulher, de salvo para perdido, que para mim é o maior dos milagres? Será que nós teríamos tão pouco tempo de adoração no nosso quarto secreto com Ele? Será que nós seríamos tão displicentes na leitura da palavra de Deus? Será que nós entendemos que esse Jesus é vivo, está vivo e viverá eternamente? Será que nós entendemos que esse Jesus foi à cruz do Calvário e tomou sobre ele os nossos pecados e foi derramada sobre ele a ira de Deus por causa do meu e do seu pecado? Será que nós entendemos isso? Porque esses homens, eles foram a Jesus com muito gosto, com muito desejo, sabendo que Jesus poderia mudar a vida deles. Como nós temos ido até Jesus? Quanto nós temos confiado em Jesus? Meus irmãos, ontem foi interessante que antes de ontem, eu ficava na parte da manhã com a minha mãe e no final da tarde. E uma mulher foi internada. E uma outra mulher que me conhecia falou: o senhor tem que ir no nosso quarto. Chegou uma mulher lá, ela é católica, mas ela quer um pastor para orar por ela. E agora eu lembrei, nós temos um pastor aqui do lado. Mas ela não para de falar que quer um pastor. O nome dela é mais ou menos Meridiana, alguma coisa assim. E eu cheguei naquela senhora de 70 e poucos anos. Ela estava numa cadeira, mas ela estava totalmente angustiada com a vida. A sua neta na cama, eu acho que ela é aqui da Coab. E ela estava esperando uma oração. Aquela mulher que não está convivendo no nosso meio, talvez não teve nenhuma explicação da palavra como nós temos aqui em todos os cultos, nas escolas bíblicas, nos grupos de edificação. Aquela mulher tinha desejo por uma oração. E nós temos colocado a oração como algo dispensável nas nossas vidas. Ah, irmão, eu não sou assim. É assim. Eu e você somos assim. Porque nós oramos muito pouco. Homens que oram, se você ler lá os heróis da fé, eles oravam e eles trancavam a porta. Alguns tinham que ter a porta arrombada, porque eles desfaleciam em oração. Aí as esposas chamavam alguém para arrombar a porta para ver se eles tinham morrido. Eles desfaleciam na leitura da palavra. Eles não suportavam o fato de largar a leitura da palavra, o ensino da palavra e a vida de oração para sair para tomar uma refeição. E eu orei com a senhora. E eu abençoei a vida dela, segurei a mão dela com muito amor e carinho, disse ali algumas palavras que o nosso Senhor nos diz na palavra, e no outro dia diz: olha, ela dormiu muito bem, volta lá hoje, ora com ela. Porque as pessoas que não estão inseridas no nosso meio, estão desejosas pelas nossas orações. Pelas nossas orações. E eu e você não estamos acreditando no Deus a quem nós oramos. Estes homens depositaram toda a confiança, toda a esperança, toda a certeza, sabendo que o Senhor poderia derramar sobre eles poder e graça. Se nós entendermos isso, será que isso aumentará a nossa rotina, a nossa disciplina de oração?
Se nós entendermos como esses homens entenderam que aquele Jesus realmente poderia se compadecer deles e transformar a vida deles, será que nós entendemos isso como eles entenderam? Eles já estavam desclassificados para morrer. Nós estamos num culto todo domingo, toda sexta, sábado, escola bíblica domingo cedo, e nós não cremos no poder da oração como esses homens creram. Eu queria que você prestasse muita atenção. Como temos orado? Como eu e você temos orado? Com fé? Com fé? Certeza das coisas que não se veem? Esperança em fatos que ainda não aconteceram? Nós depositamos a nossa confiança realmente no Senhor? O irmão, quando ministrou, ele diz que com a voz do Senhor tudo se formou. Aqui nos cânticos de adoração. E esse mesmo Deus vive. E nós o chamamos de nosso Deus. Só que nós não temos paixão pelo seu nome, como nós cantamos aqui, irmão Israel. Nós não temos vivido paixão pelo nome do Senhor. Porque nós temos nos apegado a esperanças de circunstâncias, de coisas visíveis e materiais. Se o Senhor curar minha mãe, Ele é Deus. Se o Senhor restaurar o meu filho, Ele é Deus. Não! Se o Senhor não curar minha mãe e levar, Ele é Deus. Se Ele mandar seu filho para o inferno, Ele é Deus. Ele é soberano. Ele reina e reinará por toda a eternidade. Não dá para barganhar com esse Deus. Então nós precisamos adorar antes de fazer alguma petição ao nosso Deus. Agora, o Senhor dá uma ordem estranha aqui aos nossos olhos. Olha o que Ele diz, versículo 14. Ao vê-lo, Jesus disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Poxa vida, lembra de Eliseu? Chegou o estagiário de Eliseu, né? Como é que chama aquele primeiro emprego que eles falam? Como é que chama, Fabio? Eu sei que é do ramo. Quando a pessoa tem a idade, o primeiro serviço que dá, só algumas horas do dia. Como é que chama? Menor aprendiz. Ele chamou o seu servo e falou aqui, vai lá e fala para Naamã mergulhar 7 vezes no rio do Kennedy ali, mais ou menos isso aqui. Poxa vida, Naamã ficou chocado. Eu achei que ele ia chegar, impor as mãos sobre mim, orar, agora mandar eu mergulhar no rio do Kennedy, sendo que lá em Damasco tem rio muito mais limpo que esse. Naamã questionou. Graças ao bom Deus, ele tinha um servo que falou: Senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, tudo bem, mas ele pediu uma coisa tão simples, vai e faz. Olha para você ver, um vencedor, um general, teve que ser o quê? Orientado por um servo. Agora, esses homens foi diferente, eles podiam falar: poxa vida, ele nem pôs a mão na nossa cabeça e fez aquela oração. Não, vai e lança, mostra-se. Sabe como é que eu chamo isso? Obediência, um passo de obediência. Muitas vezes nós queremos que o Senhor nos cure no culto de domingo à noite. Se possível, se estiver filmando e que o pastor venha e faça um show ao redor. E toda a glória fica para o pastor e para a pessoa que foi curada. Né? Como nós vemos hoje na televisão. Toda a glória ao homem. Eles falam, Jesus que fez, mas na verdade, fui eu que fiz. E outra, boleto, ou então já sai o número da conta embaixo. Manda dinheiro. Não. Estes homens não questionaram. Mas eles tiveram um passo de obediência. E de mostrar-vos aos sacerdotes. Isto seria uma caminhada de fé. Eu não recebi a cura, mas eu recebi a ordem de quem tem o poder para a cura. E se Ele mandou, eu devo obedecer pela fé. Diz a palavra, continuando.
Aconteceu o quê? Indo eles, obedecendo eles, foram curados. Meus irmãos, de vez em quando nós gostamos de falar, Deus, primeiro o Senhor faz, depois eu vou. Hoje à tarde eu fui levar o meu tio para ver minha mãe, e de vez em quando a gente escuta e fica quieto. Mas no carro ele falou, tua mãe não merece passar por isso. Como eu tenho a palavra, eu sei que a minha mãe merece, como eu mereço, e vocês serem destruídos por Deus, fulminados por Deus, pela ira de Deus, porque nós pecamos contra Ele. Correto ou não? Então nós merecemos muito mais do que temos passado aqui nessa terra. Mas não dava tempo de explicar tudo isso a Ele. Nós não merecemos nada do nosso Deus. Nós merecemos ser fulminados pela ira de Deus. Mas a graça é que fez a diferença nas nossas vidas. A graça é que nos tornou aceitáveis ao próprio Deus. Mediante o quê? A justificação em Cristo Jesus. Nós nos tornamos justos. Por quê? Porque fizemos isso, fizemos aquilo? Não, nós nos tornamos justos porque Jesus nos justificou na cruz do Calvário. Não há mérito em nós, o mérito é todo, exclusivo, total, de Cristo Jesus. A nós sobrou a graça, o favor imerecido de Jesus sendo derramado sobre nós. Meus irmãos, eu queria que você entendesse que você precisa obedecer ao Senhor. Muitas vezes nós pensamos assim, olha, se eu agir dessa maneira eu vou ficar pobre. Se eu agir dessa maneira não vai dar certo a minha vida, porque o mundo é assim. Mas a palavra do Senhor diz, não vos conformeis com esse mundo. Não tomem a forma do mundo, mas obedeçam a Cristo Jesus. De que maneira? Ofertando a minha vida, o meu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Então eu queria que você entendesse isso. Eu e você precisamos de andar em obediência. Essa obediência, ela é maravilhosa, porque ela nos conforma. Nós tomamos a forma de Cristo Jesus. Porque a palavra diz que ele foi obediente, Filipenses, ele foi obediente, foi até a morte, morte de cruz. Ele não chegou e falou, Senhor, agora eu resolvi não morrer. Deus, eu resolvi não morrer. Não. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E o cálice não é a cruz, mas a ira de Deus. Porque cruz, vários foram crucificados. E foram cantando, adorando ao Senhor para a cruz. Então Jesus não estava com medo dos cravos e de estar crucificado. Mas ele estava ciente de que pelos nossos pecados nele, ele receberia a ira de Deus sobre ele. Então esse foi o dilema de Jesus ali, quando ele suou sangue. Meus irmãos, eu quero que você entenda. Essa ordem para eles irem e mostrar ao sacerdote, era mais ou menos assim, olha, você vai sair aqui reto, e vai seguir essa estrada. E você daqui olha e vê que não há nenhuma estrada. Ela não foi aberta ainda. Mas pela fé, você inicia a caminhada. E Deus abre a estrada no percurso. Então nós não podemos questionar a Deus. Nós não podemos estar com dúvida quanto ao nosso caminhar com Deus. Tem mais uma coisa que eu aprendo aqui. Vamos continuar o texto. Um dos 10, versículo 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou ao Senhor. Meus irmãos, muitas pessoas entram aqui e pedem para a gente orar por elas, certo ou não? E de repente Deus te ouve. E aquela pessoa tem aquilo realizado na sua vida. E ela nunca mais volta. Correto ou não? Ela nunca mais volta. Tem uns que são mais ousados, né? Eles passam ali fora e falam, olha, orem por mim.
Tem gente que liga e fala, bota meu nome no caderno. Liga para mim e fala, bota meu nome no caderno. Eu queria botar o corpo dele nesse banco, mas não aparece. Ele quer a benção, como diz ali os nossos, ele quer a benção. Ele não quer o Deus poderoso na vida dele. Ele não quer sentar aqui e adorar a Deus. Ele quer um Deus que ele possa manusear. Eu preciso disso. Então eu esfrego a lâmpada e faz o meu pedido. Este que voltou era o inimigo dos judeus. Era o considerado à parte da religião. Era o considerado aquele que não pode entrar num templo de adoração porque não é digno. Meus irmãos, temos visto muitas pessoas como os 9 leprosos. Só querem de Jesus as coisas aqui e agora. Coisas transitórias. Coisas que não levarão para a eternidade. Meus irmãos, ali perto da Unimed tem uma academia muito grande ali. Esses dias eu fui comprar um Danone ali no São Michel, e eu vim tomando aquele Danone, e pum, cai um negócio no chão. Aí eu vi que o homem tinha soltado uma barra com 2 rodas de ferro, assim, bastante peso. E depois ele olhou e fez assim, balançou aquele peitoral todo, e saiu umas donas lá também com as calças apertadas. E quando veio o professor falou, vamos correr, aí saiu aquela turma correndo. E é interessante, eu acho que eles correm com um espelhinho na frente e um atrás para ver se o negócio está melhorando, né? Tem uns espelhão nas academias, ficam olhando para frente, atrás, para ver do lado, para ver se está tudo perfeito. Só que eles não sabem uma coisa, esse negócio vai apodrecer debaixo da terra. Vai apodrecer. Na hora que eu olhei aquele ferrão que o homem ergueu, eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo levantar esse negócio não, hein? Não consigo não. Aí acaba com a minha coluna. O irmão Samuel então fica no chão, né, irmão? Levantou, já acabou, vai para a Rua da Saudade fazer uma tomografia ali. Mas é interessante, pastor Gerson foi descer da caminhonete, deu trabalho. Foi descer da caminhonete, imagina ele pegar aquilo. Mas nós não estamos preocupados com esse corpo aqui não, né? Nós vamos cuidar bem dele, vamos nos alimentar com qualidade, vamos comer as coisas saudáveis, vamos caminhar, né, para ter um cuidado com o nosso corpo, vamos caminhar mais, deixar o carro na garagem, vamos caminhar. Mas nós vamos cuidar do que tem uma eternidade pela frente, que é a alma. Essa alma não vai morrer. Ela vai ser lançada ou no céu, na Nova Jerusalém, ou vai ser lançada no inferno. E ali ela ficará eternamente. E é interessante que o homem veio até Jesus. A maioria das pessoas não se interessam por um relacionamento com Cristo Jesus. Eles são igrejeiros, de vez em quando eles vão na igreja. E ainda falam, minha religião é essa. Religião não salva. Normalmente a religião condena, porque você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer isso. Não é verdade? Não. Você se interessa por um relacionamento com Cristo, ou você só tem interesse nas coisas que Cristo pode te dar? 5. Gratidão e adoração. Vendo que fora curado, no mesmo versículo 15, voltou. De que maneira? Voltou dando glórias a Deus em voz alta. Ele louvou o Senhor, não interessava se as pessoas que iam ouvir gostavam ou aprovavam, ou não aprovavam e não gostavam. Ele adorava o Senhor, glorificando o nome do Senhor. Nós andamos para a rua dando glória a Deus ou nós estamos reclamando? Nós encontramos um irmão ou uma pessoa conhecida no meio da rua Assis e nós questionamos a Deus e nós reclamamos da nossa vida e nós reclamamos do governo e nós ficamos brigando no Facebook por causa de governo, ou nós louvamos ao Senhor através do nosso Facebook, louvamos ao Senhor no meio da rua Assis quando encontramos o irmão e dizemos, olha, eu tenho passado um momento difícil, mas como Deus é bom, como Ele é maravilhoso, como Ele é tremendo. É assim.
Este homem era assim. Ele voltou dando glória a Deus. Olha o que ele fez mais. E, versículo 16, o que ele fez? Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Meus irmãos, esse prostrar é tremendo. Normalmente nós oramos aqui de manhã de joelhos, certo ou não? Quer dizer que nós estamos rendidos mesmo ao Senhor. Nós queremos demonstrar isso com o nosso corpo. Não é que se você orar em pé tem menos valor. Não estou entrando nisso aí não, tá? Ezequias orou deitado e Deus ouviu a oração e mandou que Isaías voltasse e acrescentasse a ele 15 anos. Dessa é a notícia, né, que o Senhor tinha acrescentado 15 anos. Mas quando nós temos a condição física, nós gostamos de nos prostrar. Se possível, pôr a nossa cabeça no chão e a boca no pó. E adorar a Deus. A gente canta aqui perto, quer estar junto aos teus pés. Será que é assim que nós andamos com o Senhor? Prostrado aos pés do Senhor? Será que nós entendemos que Ele é perfeito e nós somos pecadores? Será que nós entendemos que Ele é puro e nós não andamos nessa pureza? Será que nós entendemos que Ele é santo no sentido de 100% puro e nós não? Eu queria que você entendesse isso. É preciso que nós nos prostremos com o rosto em terra aos pés do Senhor Jesus e glorifiquemos o seu santo nome. Quando nós nos prostramos, nós estamos falando: Senhor, Tu és o santo e poderoso Deus, e eu sou o seu escravo. Escravo quer dizer servo na Bíblia. Se você ler servo, você pode interpretar como escravo. Meus irmãos, e ele faz mais uma coisa: agradecendo-lhe. Você é grato ao Senhor pela família que você tem? Gente, note uma coisa. Eu conversei com uma senhora lá no hospital, e ela é uma mulher já de uma certa idade, solteira e cuida da mãe. E ela falou que a mãe aqui nessa terra é tudo que ela tem. E ela falou: sua mãe é tudo que você tem? Eu falei: não, minha esposa. E depois? Falei: meus filhos. E depois? A minha mãe e meu pai. Essa é a escala que você deve observar. Mas o primeiro sempre será Deus. E para você provar que Deus é o Senhor da sua vida, você tem que ter um coração grato a Ele. Pela mulher que Ele te deu, pelo casamento que Ele te deu, pelos filhos que Ele te deu, pelas pessoas que estão congregando com você, pelo vizinho que você tem na direita, pelo vizinho que você tem na esquerda. Você precisa ser grato ao Senhor. Ah, mas o meu vizinho não dá. Ele bota a banda Calypso lá e faz churrasco. Então, mas quando você tem orado por ele? Ou você só tem irado contra ele? Agradeça a Deus pelo seu vizinho que ama a banda Calypso. E ore por ele. E diga que você tem orado por ele. E seja grato a Deus por ele. Nós precisamos agradecer. Nós gostamos de pedir. Nós precisamos ter um coração grato ao Senhor. Um coração que reconhece a grandeza de Deus, que reconhece que tudo que nós temos é mais do que nós precisamos. As pessoas estão frustradas porque não tem uma coisa que saiu aí na tecnologia, uma coisa nova. Ah, a minha coisa ficou velha, olha aqui, essa é nova. Louve ao Senhor porque Ele te deu essa coisa que você tem. E que seja o uso dela para a glória do nome dEle. Para que o nome dEle seja exaltado. Gratidão. Este homem, olha aqui como é que a Bíblia traz de novo. Ele agradecendo-lhe, e este era desclassificado entre os judeus, samaritano. Por que ele quis dizer? Porque os outros não voltaram até ele. Esse que a sociedade diz que não tem direito, que não tem parte na salvação, esse o Senhor fez uma obra na vida dele, e esse foi grato ao Senhor, e esse adorou o Senhor, e esse glorificou o Senhor, e esse se prostrou diante do Senhor. E às vezes nós estamos olhando para as pessoas aí fora falando: nossa, eu sou legal. Ele não, mas talvez ele seja um adorador de você dentro de uma igreja. Não é.
E a palavra de Deus continua. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9 para glorificarem a Deus? Jesus está falando: olha, é necessário louvar e glorificar ao Senhor, e ser grato ao Senhor, e adorar o Senhor. Onde estão os outros 9? Porque eles receberam a mesma cura. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este, de novo, estrangeiro, desclassificado pelos homens, isolado pelos homens. Os crentão, cadê os crentão? Cadê os igrejeiros? E agora, o mais importante, que eu considero de todo esse texto. Versículo 19. E disse-lhe: levanta-te, você está adorando, mas agora eu estou mandando, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Não há nenhuma condenação sobre ti. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A cura foi para os 10, mas a salvação veio sobre 1. 10% aqui. Fica de olho, nós estamos nos 30 aqui hoje, só 3. Tira 2, porque eu estou lá, hein? Jesus me salvou, sobrou 2. Brincadeira. Não sei se fica bravo comigo. Irmão, como está a sua vida diante de Deus? Você tem certeza de que você é salvo em Cristo Jesus? Olha, eu vou te dar algumas atitudes que podem mostrar que você é salvo verdadeiramente. Você é grato ao Senhor? Você o adora em qualquer circunstância? Você se prostra diante dele, não só com o seu corpo, mas com o seu coração? Agora eu quero fazer algumas afirmações de que você não é salvo. Primeiro, você ama a mentira? Você ama a sensualidade? Você ama a bebida, o cigarro? Você ama a fornicação, que é o sexo antes do casamento? Você ama a idolatria, que é prestar culto a um outro Deus? Você ama as coisas que Deus odeia? Você se sente bem em um filme ou uma novela onde você deseja a traição? Essas são características. Eu não estou falando quem é e quem não é, porque eu não sou Deus, só Ele pode. Mas são características de um homem, de uma mulher, que ainda não é um cidadão dos céus. Depois na sua casa você lê o Salmo 15, você vai ver quais as características de um cidadão dos céus. Ou então você lê Mateus capítulo 5, bem no início, ali nos 12 primeiros versículos, você vai ver as características ali de um homem dos céus. Meus irmãos, todos aqueles que amam a Deus, que vivem para a glória do Senhor, eles não podem amar a mentira porque eles amam a Deus. Eles não podem amar a devassidão porque eles amam a Deus. Você não vai vê-los aí se embriagando porque eles amam a Deus. Você não vai ver adulterando porque eles amam a Deus. Você não vai ver ele roubando porque eles amam a Deus. O Espírito Santo habita neles. Então não há como viver na prática do pecado. Ah, mas um pecou, mas se arrependeu. Ah, Noé pecou, tomou uma aqui, depois teve que expulsar o filho lá, amaldiçoar o filho, mas se arrependeu. Ah, Davi pecou, olhou a dona tomando banho na laje lá e partiu para cima, mas se arrependeu. Ah, mas Davi matou por causa do pecado dele, mas se arrependeu, Deus o perdoou. E ele é chamado em Atos como um homem segundo o coração de Deus. Eu estou falando da prática do pecado, viver na prática do pecado. A salvação, quando a pessoa tem realmente a salvação, ela não consegue viver na prática do pecado, porque já não é ela quem vive, mas Cristo vive nela. E o viver que ele tem agora, ele vive por Cristo Jesus, se movendo nele. Quem habita nele é o Espírito Santo de Deus. Eu queria que você entendesse. Estão morrendo pessoas.
Cada clique desse morre 3 pessoas, diz a estatística. Cada segundo, 3 pessoas no mundo. A maioria delas é lançada no inferno. Quando a Bíblia fala, ele veio para que muitos sejam salvos, muitos é no contexto de toda a humanidade. Então, na verdade, são poucos. Por quê? Porque não basta passar numa porta apertada, mas nós temos que caminhar num caminho apertado. Então não é só passar na porta, mas é caminhar nesse caminho apertado. Meus irmãos, a salvação é o maior bem que nós podemos ter hoje. Se você hoje recebeu uma notícia de que você vai morrer daqui a 1 mês de uma enfermidade, você tem convicção de que você entrará nos portões do céu? Você tem convicção de que você é aquele que o Senhor fala, vinde benditos do meu Pai para o gozo eterno? Ou você é daqueles que o Senhor vai falar, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Onde está o seu coração? Que Deus possa nos abençoar, não no sentido de nos dar coisas, mas no sentido de que essas palavras aqui do livro sagrado, elas pulem para dentro dos nossos corações, elas saltem nos nossos corações, e elas transformem a nossa vida, dia após dia, nos enchendo de tudo que é pleno de Deus, e não das coisas que aqui ficarão. Que Jesus possa te abençoar no nome de Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar suplicando. Nós não estamos esquecendo. Os nossos irmãos estão precisando da intervenção. A irmã Leone está ali, sem poder falar. Ela está sedada. Ela precisa da minha oração e da sua. Nós temos irmãos aqui que têm problemas em casa hoje com os filhos que abandonaram o caminho do Senhor, os filhos que ainda não creram, os filhos que estão rebeldes para a educação dos pais. Nós precisamos clamar por eles, chamar pastor Joelma aqui, pastor Joelma, chega aqui, em nome de Jesus, irmã. Irmãos, não se cansem de interceder. Nós temos aí esse testemunho maravilhoso que Deus operou na vida da irmã Maria. Ela disse que trouxe ela grande alegria. Sobe aqui, irmã. A senhora não tem uma estatura assim para ficar embaixo, irmã. Senão a cama não pega, irmã. Ela pega o banco, mas não pega, irmã. Eu queria que você prestasse muita atenção. Deus está vivo. Jesus está vivo. O Espírito Santo se move no nosso meio. Ele pode operar hoje. Peça salvação por aquela pessoa, da sua família, ou da sua convivência que ainda não tem Jesus. Amém? Amém. Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua palavra. Primeiramente, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor Deus. Quantas vezes nas nossas vidas as circunstâncias ela tem mais valor do que a Tua palavra, do que o Teu mover, do que a Tua existência. Olhamos para tudo e esquecemos de ter um coração grato ao Senhor. Olhamos, Senhor Deus, para aquilo que tem nos afligido e dizemos que confiamos no Senhor, mas ficamos entristecidos com as circunstâncias, a ponto de não sair dos nossos lábios uma palavra de gratidão. Nós queremos nessa noite nos render mesmo aos seus pés, te pedindo perdão, Senhor Deus. Dá um coração grato para nós, Senhor Deus. Dá um coração verdadeiro de quando nós cantarmos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que não serão somente aquilo que é do nosso coração, mas que seja do seu, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos passando por momentos difíceis, como já foi dito aqui nessa noite, com enfermidades, com filhos, de irmãos que estão rebeldes à Tua palavra, longe do Senhor, Pai. E nós queremos, Senhor Deus, estar diante da Tua presença, te agradecendo.
Não porque essas situações elas estão acontecendo, mas nós queremos te agradecer que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus. Que o Senhor não permite que a gente venha passar por isso sozinho. Mas nós te pedimos também, Senhor Deus, abre os nossos olhos espirituais para a gente ver a cada instante o mover do Senhor. Que como aquele leproso que voltou, Senhor, e agradeceu ao Senhor, que a nossa vida seja grata ao Senhor todos os dias, Senhor Deus, independente, Senhor Deus. Aquele leproso, ele deixou a lepra e recebeu a salvação. O Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, tem firmado na sua rocha, e nós queremos, Senhor Deus, ter esse coração grato de nos prostrar diante do Senhor a toda e qualquer circunstância, a todo e qualquer tempo, Senhor Deus, e te adorar em espírito e em verdade. Pai, nós queremos colocar, Senhor Deus, a vida da irmã Leone mais uma vez na presença do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor está fazendo ali, Senhor Deus. Todo milagre do Senhor que está acontecendo nesse tempo que ela está ali naquela UTI, Senhor Deus. Nós te adoramos, Senhor Deus. Nós cremos no sobrenatural do Senhor. Nós cremos, Senhor Deus, do milagre do Senhor sobre a vida dela, Senhor Deus. Nós como igreja do Senhor, nós te pedimos, Senhor Deus, nós temos nesse momento, Senhor Deus, a fé daquele centurião, Senhor Deus, que basta uma palavra do Senhor, o Senhor alcança a vida da irmã Leone neste momento, Pai. Que os anjos do Senhor estejam ali acampados ao redor dela, guardando, protegendo, guardando, Senhor Deus, a mente, o coração dela, Senhor Deus, o físico dela, os medicamentos, os enfermeiros, os médicos que estão cuidando ali, Senhor Deus, em nome de Jesus. Também quero colocar a vida do meu pai ali hospitalizado, Senhor Deus. Toca, Senhor Deus, a mente, o coração dele, Senhor Deus, toda aquela infecção que está no corpo dele seja sarada em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos colocar também a vida das nossas irmãs aqui da casa de apoio, Pai, que estão aqui também com seus queridos ali na UTI. Deus, visita aquela UTI neste momento, visita aquele quarto que está o pai da Érica neste momento, Senhor Deus, que o Senhor alivia toda a dor, que o Senhor alivia, Senhor Deus, todo esse sofrimento, Pai. Nós colocamos a mãe, Senhor Deus, da outra moça também na presença do Senhor, Pai. Toca, Senhor Deus, esse coração que está sendo cuidado com medicamentos ali, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos numa cura, num poder restaurador do Senhor, Pai. Os filhos, Senhor Deus, nós estamos com esse propósito de oração, Pai. Põe os anjos, Senhor, guardando os filhos, Senhor Deus. Inculca na cabecinha deles, no coração deles a Tua palavra, Senhor Deus. Livra de todo mal, livra do poder das trevas. Guarda eles nas escolas, Senhor, nas faculdades, no trabalho, Pai, em nome precioso de Jesus Cristo. Que os corações deles sejam convertidos ao Senhor, Pai, e que a salvação do Senhor alcance a vida deles. Mesmo que alguns estejam, Senhor Deus, distante do Senhor, que estão, Senhor, rebeldes, Senhor Deus, nos seus caminhos, mas o Teu poder pode alcançá-los nessa noite e trazer de volta para a Tua presença e a salvação do Senhor, Pai. Como Senhor, nós ouvimos na Tua palavra hoje, Pai, não existe impossíveis para o Senhor. Não existe impossível, Senhor Deus, e nós te louvamos por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Que agora que o Senhor nos leve para os nossos lares, Senhor Deus, com essa palavra ardendo nos nossos corações, que a esperança que o Senhor tem para cada um aqui, Senhor Deus, esteja colocada em cada coração e que seja motivo de louvor e adoração, Pai, em um nome precioso de Jesus. Amém? Vão na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém?